uma questão de função trigonométrica. Então, questão 166, Enem 2017 também, né? Prova azul. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de t, né? É igual a A mais B vezes cosseno de kt, em que A, B e K são constantes reais positivas. Importantíssimo isso. Reais positivas. E T representa a variável tempo. Então, é uma função que relaciona a pressão com o tempo. A pressão do paciente, de uma pessoa, está sendo escrita em função do tempo. Medida em segundo, ok. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Olha só. Um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ele está dizendo a você que lá na cara da função cosseno, que é mais ou menos assim, ele está te dizendo que o intervalo de tempo entre duas pressões máximas, isso aqui, é um batimento. Um batimento cardíaco. Que a gente já conhece, né? Que esse intervalo de tempo, ele é o período, né? O período da função. Porque é o tempo de uma volta da função, né? O intervalo de tempo entre duas cristas ou dois vales é o nosso período. Beleza. E diz mais. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados. Então, pressão mínima era 78, a pressão máxima era 120 e o número de batimentos cardíacos por minuto era 90. Então, tinha 90 batimentos por minuto. Isso aqui a gente também pode associar à frequência, né? Número de voltas por minuto ou por segundo. Bom, a função P de t obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi, você tem que dizer qual é a função, com base nesses dados, né? Beleza. O que a questão pede? A função que descreve todos os dados observados nessa tabela. O que ela nos deu? A pressão máxima, que é o quê? A crista. A pressão mínima, que é o vale. O número de batimentos por minuto, que é a nossa frequência. E o que a gente tem que fazer? Relembrar, né, das funções trigonométricas e encontrar o período, que já foi colocado aqui, né? Mas a gente precisa encontrar o período e resolver um simples sistema de equações. Bom, são 11h36. Eu acho que dá tempo. Não. Vou fazer o seguinte. Aqui estão os dados importantes que nós precisamos, mais importantes que nós precisamos para resolver essa questão. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ok. A pressão mínima, a pressão máxima e o número de batimentos cardíacos por minuto. Bom, a coisa mais fácil, mais imediata que você pode fazer aqui é a seguinte. Analisar esta função que foi dada aqui, né? Incompleta. Daqui, olha. Para a pressão mínima, que é de 78, ele falou a você que era 78 a pressão mínima. O que é necessário para que eu tenha, nesta função aqui, um valor mínimo? Para esta função assumir o valor mínimo, é necessário que o A seja mínimo e que essa parcela aqui também seja mínima. Só que o A
é uma constante. Não tem como eu mudar ela. Eu não posso fazer nada para mudar o A. É uma constante. Porém, essa parcela aqui, ó, B vezes cosseno de kt, ela pode variar, né? Ela varia em função do tempo ali, do t. Bom, só que isso aqui se trata, ó, do cosseno de um argumento, cosseno de um ângulo. E a gente lembra lá do ciclo trigonométrico que o cosseno de qualquer ângulo só pode variar entre -1 e 1. Bom, então, esse número aqui, né, B vezes cosseno de kt, ele precisa ser mínimo. E para ele ser mínimo, é necessário que o cosseno seja mínimo. Qual é o menor valor que o cosseno pode assumir? Não é -1? Cosseno de qualquer coisa, ó, cosseno de alfa está entre... Opa, só um tracinho. Está entre -1 e 1. Né? Alfa pertencente aos reais. Bom, o cosseno está sempre entre -1 e 1. Então, o menor valor que o cosseno pode assumir é -1. Seja o argumento qual for aqui. Pode ser qualquer coisa aqui no lugar do alfa, né? No lugar do ângulo. Então, esse cosseno aqui, ó, tem que ser -1. Porque a única forma de eu obter uma pressão mínima é fazendo variar o cosseno. Então, isso aqui vai me dar A mais B vezes -1. Então, 78 igual a A menos B. Temos a nossa primeira equação. Bom, analogamente, eu vou fazer para a pressão máxima. Então, deixa eu copiar isso. Fazer para cá. Beleza. A nossa pressão máxima, para que ela de fato seja máxima, é necessário que essa parcela seja máxima e que essa daqui também seja máxima. A é constante, não tem como eu mudar. Porém, B vezes cosseno de kt eu consigo mudar. Porque cosseno de kt está sendo escrito em função do tempo. Então, eu preciso que o cosseno de kt seja máximo. E o maior valor que o cosseno assume é 1. Então, esse cara aqui tem que ser 1, porque é o maior valor que ele assume. Então, a nossa pressão máxima, que é de 120, está ali no gráfico, deve ser A, que é constante, não varia, mais B vezes 1, né? Ou seja, 120 igual a A mais B. Bom, já tenho duas equações, duas incógnitas. Eu consigo facilmente resolver isso aqui. Então, ó, 120 igual a A mais B, 78 igual a A menos B. Aqui tem infinitas formas de você resolver, né? Um sistema de equações. De cara, o que eu aconselho que faça é que somem. Por quê? Porque eu tenho um A mais B e um A menos B. Então, quando eu somar essas duas equações, eu vou conseguir eliminar o B. Então, eu vou ficar só com a variável A e aí eu resolvo. Então, somando as duas equações, nós vamos ter 120 mais 78, que dá 198, vai ser igual a mais A, 2A. Mais B menos B vai dar 0, vai cancelar. Então, 2A é igual a 198. A só pode ser metade disso, que é 99. Então, o valor de A é 99. Agora a gente substitui qualquer uma das duas, né? E descobre que B é igual a... Bom, aqui na de cima, A igual a 99, então B tem que ser 21, né? 21 mais 99 dá 120. Então, aqui de cara, B igual a 21. Show de bola.
Descobrimos A e B. Porém, falta o K, né? Quem danado é o K. K também é uma constante. E a gente vai descobrir o K através desta informação aqui, ó. E também desta. Considere que o batimento cardíaco é um intervalo de tempo sucessivo entre duas pressões máximas. Ok. Como eu tinha feito o desenhozinho ali, eu vou fazer de novo. A cara da função cosseno é mais ou menos assim. E ele disse que o intervalo de tempo entre duas pressões máximas, então esse intervalo de tempo aqui, ó, é um batimento cardíaco. Eu ainda estou aqui ou eu já caí? É alguém que não está entendendo? Então, por enquanto, Laila disse que sendo nós fazendo fica fácil, né? Ah, sim. Então, ó, um batimento cardíaco, ele falou que era um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Então, isso aqui é um batimento cardíaco, que a gente já associou ao período, né? O período é o tempo de uma volta. É a partir daqui que começa a repetir a função cosseno. Então, isso aqui é o período. Beleza. Um batimento cardíaco equivale ao... O tempo de um batimento cardíaco equivale ao período. Show de bola. Maravilha. Aí agora, ó, eu venho para essa informação. O número de batimentos cardíacos por minuto é de 90. Então, ele está dizendo a você, ó, que 90 batimentos são feitos, acontecem em 1 minuto, ou seja, em 60 segundos. Por que eu estou transformando para segundo? Porque ele falou em algum momento da questão, vou voltar aqui, ó, que o batimento cardíaco, aqui, T representa a variável tempo medida em segundo. Então, eu preciso daquela unidade em segundo. Então, eu tenho 90 batimentos cardíacos em 60 segundos. Eu quero saber qual é o tempo de um batimento. Preciso saber do tempo de um batimento. Porque se eu souber o tempo de um batimento, eu sei o período. Show de bola, né? Porque ele falou que o batimento cardíaco é o intervalo de tempo entre duas pressões máximas. Isso aí não é o período? Então, se eu souber o tempo de um batimento, eu sei o período. Um batimento deve estar para x. Então, ó, 90x igual a 60. X é igual a 60 sobre 90. X é igual a 0 vai embora com 0. Simplificando isso aqui dá 2/3, não é assim? Então, ó, 2/3 de segundo. Significa que a cada 2/3 de segundo, o coração dá uma batida. Dá uma pulsada. Nesse paciente, né? Nessa pessoa analisada aí. Pronto, encontrei o meu período. Acabou a questão. Bom, vou precisar de novo dessa função aqui. Vou colocar ela aqui embaixo. Então, eu só preciso achar o K. O período, né, que é de K, que é K vezes T, ele é 2π. Lembra do período? Então, ó, para que isso aqui aconteça, que ele seja 2π, eu preciso que K vezes T seja igual a 2π.
Isso para a pressão, para qualquer pressão, né? O meu período ele é 2π, não interessa. Então, ó, o tempo, que é o que a gente tem aqui, a gente já encontrou, que é o nosso período, 2/3 de π. Então, ó, K vezes 2/3, estou substituindo, ó, o valor do tempo que eu encontrei no T, que é de tempo, que a questão deu, né? A questão disse que T estava em segundo, ok, nós transformamos para segundo, igual a 2π. Agora ficou muito fácil. Eu posso levar o 3, posso trazer o 3 para cá multiplicando, né? Então fica K igual a 2π vezes 3. E o 2 que estava multiplicando o K, eu passo dividindo. Então vai morrer 2 com 2 e vai ficar o nosso K igual a 3π. Pronto. Morreu. Nós já temos o A, nós já temos o B, nós já temos o K. Então é só substituir nessa equação dada, né? Nessa função dada. Então, P de T igual a, que é 99, mais B, que é 21, vezes o cosseno de KT. Cosseno de K, que é 3π, vezes T, que é o tempo. Aí você deve procurar nas alternativas uma que tenha essa cara aqui. 99 mais 21 cosseno de 3π. 3π vezes T. Que deve estar na letra Letra A. A. A professora Laila disse que não entendeu a questão do... Tá, peraí, deixa eu ver aqui. A parte do π. A parte do π. Qual parte do π? Acho que é justamente esse cálculo do K, né? O cálculo do você K. usou, acho que é porque você usou 2π. Sim, aqui o K vezes T igual a 2π. É isso? E eu acredito que seja isso. Fala aí, Laila. Ah, não, foi Larissa. Ou foi Laila? Agora que eu buguei também, peraí. Não, foi Larissa, foi Laila não, pelo amor de Deus. Foi Larissa que ficou na dúvida. É isso aqui mesmo? É o 2π? Que não entenderam? Sim, isso. Aqui, a questão do 2π é o seguinte. Para a pressão ser máxima, por exemplo, né? Se eu pegar aqui a pressão máxima, que é 120, a gente viu que é preciso que o cosseno seja igual a 1, né? Só que, para o cosseno ser igual a 1, qual deve ser o argumento? Qual deve ser o ângulo para que o cosseno seja 1? 0 ou 2π, né? Cosseno de 0 é igual a 1, ou cosseno de 2π, que é uma volta completa, também é 1. Então, a gente usa o 2π. Show? Ela disse que entendeu agora. Deixa eu fazer o... Seria interessante se eu tivesse colocado o ciclo trigonométrico, né? É meio ruim falar assim de cabeça. Bom, eu vou tentar fazer aqui rapidamente um círculo, uma circunferência. Aí. Ficou até melhor do que eu esperava. Aqui está o seno, aqui está o cosseno. 0, né? Π sobre 2. Π. 3π sobre 2. E o 2π coincidindo com o 0, né? Estão ambos no mesmo ponto. O valor do cosseno máximo é quando ele está aqui, ó. A gente lembra que no ciclo trigonométrico o raio vale 1, né? Então o valor máximo do cosseno está aqui, em 0 e 2π.
É por isso que eu coloco o 2π ali. Show? E outra coisa a gente na circunferência trigonométrica, a gente começa lá no zero, né, que é o ponto inicial. Para você completar um período, né, Um o período período 2π. significa dizer uma volta completa até você retornar ao mesmo ponto. Então, por isso que o primeiro período, né, o período mínimo aí é de 2π, que é o que você usa, né, que é uma volta completa na circunferência Completo. trigonométrica, ok? E é Perfeito. justamente onde o cosseno, calculando ele, o cosseno tem o valor máximo, que é 1, né? É quando está em 0 ou 2π, né? Como a coisa está acontecendo durante o tempo, então ele deu uma volta na circunferência e retornou para o mesmo lugar, ou seja, deu uma volta de 2π 2π. radianos. Perfeito. Obrigado por assistir. Bom estudo.